Uma jogada inesperada. Parte 3. Finalmente, Philip chegou ao seu destino, um trecho de estrada nas terras do Barão Delvin. Ele liderou seus soldados em uma marcha, desde o dia anterior e acampando durante a noite, até o local onde aconteceria o ataque. Segundo a inteligência coletada, a caravana do Reino Feiticeiro passaria por esse lugar. Philip, que estava a cavalo, olhava para os homens alinhados. Eles eram os soldados, ou mais precisamente aldeões, sob seu comando. Um total de 50 foram reunidos. Ele havia enviado um resumo das ordens por todo o território, mas poucos homens responderam ao seu chamado. A resposta mais comum foi que eles já haviam cumprido o expediente a qual eram obrigados. E com toda a certeza, Philip ficou muito irritado com isso. O plano foi elaborado para a prosperidade futura de suas terras, para o bem de todos que moravam lá. Havia também uma abundância de possíveis espólios de guerra, que Philip considerou e propôs que fossem distribuídos a todos. Ainda assim, ninguém veio ajudar. Eles são muito tolos. Um monte de ignorantes que não sabiam se algo seria, ou não, benéfico para eles. Não, era justamente por isso que eles precisavam ser liderados por um gênio como ele. Apesar de esforçar-se ferrenhamente para se convencer do contrário, sua raiva por aqueles que não o entendiam aumentou. Ele pensou em recrutamento forçado, mas isso definitivamente enfureceria seu velho pai, que já estava com um pé na cova. No final, ele os pagou antecipadamente com o dinheiro que havia pegado emprestado de Ilma. Depois de todo o seu árduo trabalho, ele conseguiu reunir 50 homens, mas esses homens se resumiam a velhos decrépitos que outrora tinham sido gloriosos, jovens magricelas de corpos frágeis, ou homens com egos inflados que andavam à procura de brigas em seus vilarejos. Esses eram geralmente turbulentos. Para ser franco, eles eram a gentalha do vilarejo e nenhum deles valia sequer um tostão. Mesmo assim, Philip sentiu uma emoção indescritível aquecendo o olhar de seus soldados. Ele teve um pressentimento de que um conto heróico que viria a ter grande fama estava prestes a começar. Ou melhor, já havia começado. Como seu território inevitavelmente se expandirá, seu status consequentemente seguirá o mesmo destino, pois em breve ele se juntará ao palco do mundo sob intensos holofotes. Ele estava prestes a dar o primeiro golpe no Reino Feiticeiro, um feito que ninguém mais poderia realizar. Como uma manobra para conter o Reino Feiticeiro, isso certamente permitiria que Philip recebesse elogios da família real e uma classificação adequada a essa conquista. Talvez ele pudesse se casar com aquela linda princesa. Então, milord, podemos mesmo atacá-las. Philip, que estava se aquecendo em seu sonho, foi arrastado de volta à realidade como se lhe jogassem um balde de água fria. Ele se virou e olhou para o soldado que havia feito a pergunta. O soldado era um homem comum, com cerca de 30 anos. Ele usava roupas maltrapilhas, por algum motivo, estava segurando uma pá de madeira. Até um bastão teria sido melhor que uma pá, ou então, até alguns dos paus ao longo da estrada serviria. Philip queria dizer algo sobre isso, mas a pá foi provavelmente o resultado de sua ordem, que era para que trouxessem suas próprias armas. Francamente, ver que alguns estavam sem um pau sequer deu a Philip uma ligeira dor de cabeça. Mas olhando como um todo, apenas julgando a aparência, o grupo parecia um bando de bandidos exilados. Talvez pudesse até enganar suas futuras vítimas a acreditar nisso. Os soldados ao redor deles aparentemente concordaram com as dúvidas do homem, pois todos à vista se viraram para ele como se dissessem: pois é, eu estava pensando a mesma coisa. Vai ficar tudo bem, é uma jogada para salvar o reino. Milord, a gente não entende bem essas coisas do reino, é muito complicado para nós. Mas a gente não vai ser amarrado e depois degolado não, né? Outro homem perguntou, e logo os outros começaram a ecoar junto com seus isso aí. Philip ficou muito surpreso com as perguntas que demonstravam uma completa falta de entendimento da justiça. É exatamente porque existem tantas pessoas assim, que alguém talentoso como eu precisa liderá-las. Ninguém obedeceu aos meus planos de gerenciamento de fazendas porque essas pessoas só conseguem pensar superficialmente. Eu já disse que não haverá problemas, vocês estão todos surdos. Não estamos não. Os soldados não estavam convencidos, seu despeito era visível. Talvez ele devesse ter executado alguém como um aviso para os outros, mas isso daria a entender que ele não estava apto a liderar. Ele perderia sua dignidade se não conseguisse fazê-los trabalhar, apesar de saber que havia riscos envolvidos. Ao entrar em pânico, Philip não soube o que fazer, foi então que ouviu o som ecoante dos cascos de cavalos batendo no chão. Ele virou a cabeça e viu 2 cavaleiros galopando em sua direção. Os rostos deles estavam cobertos, exceto pelos olhos, mas ele ainda sabia quem eles eram. Os 2 pararam ao longe e acenaram para ele. Por que eles não vieram aqui? O correto não seria eles virem na minha direção e não o contrário.
Philip pensou que talvez eles tivessem algo a dizer que deve ser mantido em segredo. Acho que vou ir até lá. Ele finalmente pôde se sentir um pouco melhor ao dizer isso de uma maneira mais pretensiosa e, assim, mudou sua expressão para uma expressão irreverente. Philip se aproximou deles a cavalo. Ele praticava equitação, portanto, conduzir um cavalo em linha reta era trivial. Barão, como estão indo seus preparativos? O homem usava máscara no rosto, por isso era difícil identificá-lo, mas a julgar pela voz e sua constituição ele deduziu que era o Barão Delvin, ou Wayne. Sua roupa, no entanto, não era nada parecida com a de um barão. A armadura de couro estava um pouco suja e uma espada pendia de sua cintura. Seu cavalo parecia tépido e sem vida, era mais como um jumento de fazenda em vez de um cavalo de guerra. Ao lado estava o Barão Rockerson, ou Igor, que parecia praticamente o mesmo. Suas aparências combinavam tão bem que até seus cavalos pareciam semelhantes. Ao contrário de Philip, que tinha algum apoio financeiro, o dueto parecia um pouco desprovido. Philip pensou isso no momento em que os vira vestindo roupas surradas e tentou ao máximo esconder a sensação de superioridade que estava prestes a mostrar em seu rosto. Bem, agora não é hora para mostrar a essa dupla patética que estou irritado com o baixo moral dos meus soldados, ou é? Que saco! Ele, como alguém de status superior, deve mostrar aos que estavam abaixo o que exatamente o faz superior a eles. Philip precisava agir como um modelo para a sociedade, e assim, os inferiores o seguiriam. Dessa forma, o mundo seria um lugar melhor. Só vieram os dois? E os seus homens? Eles já estão prontos, não é mesmo? Exatamente, nossos soldados flanquearão os seus, Philip Kaka. Assim criaremos uma formação de asa de Grow. Oh, a formação asa de Grow. Até Philip sabia dessa formação. A implantação de uma formação tão famosa seria uma coisa bastante gratificante de se fazer, era como se tivesse virado o protagonista de algum conto. Então, se as coisas rumarem para o sul, se espalhem para a esquerda e direita. O inimigo não se dispersará se formos apenas em uma direção. Lembre-se de se afastar o mais distante possível ao se retirar. Compreendo. Tudo bem, não precisa lembrar. Não seria melhor decidir com antecedência qual caminho cada um deve tomar? Uma retirada bem-sucedida pode ser difícil no calor da batalha. Isso também se aplica a Philip Kaka. Para qual direção vai se retirar? Eles falaram como se tivessem previsto a derrota, isso deixou Philip bastante irritado. Então, já tem certeza que eu vou perder? Não é nada disso, Philip Kaka. Já ouviu falar da tática de fingir uma retirada para voltar exterminando todos de uma só vez? Ah, claro, já ouvi falar. Oh, sim, Philip aceitou a explicação deles, mas como seria desagradável admitir sua ignorância, ele agiu como se já soubesse da tática. Como eu pensava, o senhor é muito bem informado. Era apenas isso a estratégia, que inclui uma retirada estratégica. Bem, nesse caso, enquanto Philip se preparava para discutir para onde se retirar, percebeu que faltava uma informação importante. Antes de responder, tenho uma pergunta. Vocês dois ainda não me disseram sobre o tamanho de suas tropas. Quantos homens trouxeram? 75 cada. Philip ficou tão chocado que puderam reunir mais homens do que ele que o pensamento com esses números, não importa para onde, não vão conseguir escapar ficaria com ele horas a fio. Philip racionalizou que, como estavam agindo em suas terras, fazia sentido que fosse relativamente fácil fazê-lo. Se isso fosse simplesmente uma questão de quantidade, as coisas teriam sido muito mais fáceis, o problema estava nas considerações anteriores. Philip calculara que poderia ter reunido pelo menos 2 vezes o número de homens, se essas fossem suas terras. Se temos tanta mão de obra, faria mais sentido atacarmos todos ao mesmo tempo, não? Afinal, temos cerca de 200 homens aqui. Embora essa também seja uma opção viável, ela impossibilitaria a formação da asa de Grow. Philip Kaka, para criarmos essa formação, os soldados devem avançar primeiro com nossas forças cobrindo os flancos laterais. Ah, então é por isso. Sim, era por isso. Ele conseguiu se esquecer completamente. Wayne soltou um suspiro audível. Como seu rosto estava completamente coberto, ninguém pôde ver sua expressão atual. Estou feliz que possa entender. Mas então, em que direção devemos recuar? Ah, sim. Vamos nos retirar na direção de Igor Kaka. Para o flanco esquerdo então, entendi. Solicito encarecidamente que se atenha ao plano de batalha que discutimos anteriormente. Por favor, fiquem atentos caso tenham arqueiros. Não é incomum que os cavalos matem seus cavaleiros em uma debandada depois de serem atingidos por flechas. Enquanto eu tiver essa armadura, nada me preocupará, mesmo que um cavalo pisar em mim. É um item de alta qualidade, criado por um ferreiro de renome e encantada por um lançador de magia. A armadura de Philip foi um presente de Ilma.
A armadura havia sido encantada com a magia que aumentava sua defesa, o que superou o conjunto de armadura que receberia como herança de sua casa. Embora tivesse recebido esse presente há algum tempo, ele nunca tivera a chance de experimentá-la. Hoje será a estreia de sua armadura. Esses barões certamente não têm algo de qualidade tão alta. Philip se esforçou ao máximo para impedir que seu senso de superioridade aparecesse em sua voz. Mesmo assim, é melhor prevenir do que remediar. Philip Caca, tudo será inútil se morrer nessa empreitada. Essa é a verdade. Concordo totalmente, afinal, Philip Caca é nosso general. Mesmo se estiver usando uma armadura tão primorosa, ainda existem pontos fracos nos quais uma flecha pode acertar. Além disso, não importa quão durável seja a armadura, ela será inútil contra a maioria das magias. Por favor, não baixe a guarda por causa da armadura, pois o senhor, Philip Caca, é nosso general. Seus repetidos avisos incomodaram muito Philip, mas ele entendeu seus motivos. Se um general fosse morto, a batalha terminaria, isso era senso comum. Sabendo que esses dois o haviam como líder, Philip não pôde deixar de sorrir. É claro que eu entendo. Além disso, onde implantará nossas formações, Philip Caca? Seria muito perigoso implantar na estrada. Acredito que seria melhor ficar mais atrás, para que pudéssemos nos apressar em seu auxílio, se recuar. Seria de grande ajuda se pudesse nos dizer sua posição. Philip estava de acordo. Quando o general estivesse em perigo, era dever de seus subordinados virem em seu auxílio. Embora fosse o senso comum, Philip ficou chocado por não ter sido o primeiro a sugerir isso. Eu teria notado essas coisas se esse fosse o meu eu habitual, mas agora estou empolgado demais. É minha primeira vez organizando uma batalha dessa escala. Philip engoliu em seco e respirou fundo. O que há de errado? Ah, nada. Eu estava apenas tentando abrandar a paixão ardente por esta batalha no meu coração. Oh, faz todo sentido. Era isso então, então onde gostaria de esperar pela caravana, Philip Caca? Em primeiro lugar. Philip olhou para a esquerda e direita. As estradas pavimentadas eram bastante largas, com espaço suficiente para duas carruagens passarem lado a lado. Essa estrada parecia ser uma importante fonte de renda para o Barão Delvin. Florestas exuberantes aladeavam, mas os pontos mais próximos onde os bandidos costumavam se esconder, haviam sido completamente desmatados até o nível da grama. A floresta estava sob manejo humano, aparentemente para permitir que os porcos revirassem o solo por bolotas e coisas do gênero. Tirando isso, não havia necessidade de ficarem alertas com monstros ou animais selvagens. Sendo assim, montaremos a emboscada na floresta. Mas é claro, se for esse o caso, conheço um local adequado. Há um trecho de floresta onde galhos, ervas daninhas e tudo mais já foi limpo, é um lugar que permite recuar mesmo a cavalo. Se sente confortável com isso? Um lugar desses existe mesmo? Certamente. Philip Caca, quando decidiu que a emboscada seria nessas terras, sabíamos que algo assim era necessário, então dedicamos algum tempo preparando o local. Nas reuniões anteriores, Philip frequentemente propunha usar esse pedaço de terra para a emboscada. Embora ele tivesse pedido opiniões a Wayne e Igor, os dois se mostraram pró-Philip. Deve ter sido bastante trabalhoso fazerem todos esses preparativos depois disso. Então eu sou verdadeiramente grato a vocês. Não diga tolices, estamos cientes que assumiu grandes riscos de liderar essa investida, apenas fizemos o mínimo que poderíamos, não concorda? É como supus, Wayne e Caca. Os dois levaram Philip ao local e era exatamente como haviam descrito. Dificilmente haveria qualquer problema para os cavalos galoparem se todo o terreno estiver nas mesmas condições. Ao terminar sua discussão com os dois, Philip simplesmente retornou para seus soldados. Philip não conseguia parar de suar por causa de sua armadura de placas, e por estarem em terreno irregular, seu elmo poderia fazer com que facilmente perdesse o equilíbrio e caísse. Voou. Philip bufou pesadamente quando tirou o elmo para prender abaixo da cintura. Ele pegou um lenço e, enraivecido, começou a limpar a testa. Philip sentiu que a armadura era um fracasso. Embora as capacidades defensivas de uma armadura sejam sua qualidade mais importante, a mobilidade é igualmente importante. Ele lembrou tenuamente de que havia encantamento que deixava a armadura mais leve, ele precisaria de um encantamento assim no futuro. Ou talvez um encantamento que o impeça de suar enquanto a usa. Ele deveria conversar com Ilma sobre isso na próxima vez que fosse na capital. Depois de fazer uma anotação mental, ele voltou ao local onde viu seus soldados entediados de tanto esperar. Desculpe pela espera. Milord. Quem era aquele homem com o rosto tampado? Parecia muito algum bandido. É alguma tramóia contra nós? Isso é impossível, obviamente aquele homem é um dos estimados nobres do reino. Mas por falar em aparência, não falem essas coisas.
Não é como se todo nobre pudesse pagar uma armadura completa. Além disso, durante a Batalha das Planícies Katzi, as famílias que perderam seus sucessores também perderam muitas armas e armaduras de herança. A casa de Philip estava nessa exata situação, então se ele perder esse conjunto de armaduras, será difícil adquiri-lo novamente. Embora desse a entender que os soldados não acreditavam em seu raciocínio, não chegava ao ponto de haver a necessidade de forçá-los a aceitá-lo. Atenção! Vamos esperar até a caravana chegar. Depois disso, atacaremos imediatamente. Philip não ouviu resposta e levantou a voz. Entenderam? Entendido. Embora todos respondessem relutantemente, suas vozes em uníssono ainda foram altas o suficiente para serem ouvidas. Philip ficou insatisfeito com a resposta deles, mas tinha que deixar por isso mesmo. Afinal, esta seria a primeira batalha deles, não havia necessidade de atender a todas as expectativas. Para que eles se transformem em excelentes soldados, precisarão se concentrar nos problemas mais imediatos. Enquanto refletia sobre isso, Philip sentou-se no chão como se seu corpo estivesse cedendo ao desejo de descansar.